Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha, a gente começa essa edição com uma notícia muito triste. 2 alunos morreram e 3 ficaram feridos após serem baleados no pátio de uma escola na cidade de Sobral, no Ceará. A polícia ainda investiga o motivo do crime. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma grande correria na escola. Várias crianças assustadas no pátio e nos corredores, tentando fugir do local. Em outros vídeos é possível ver os policiais. 5 alunos foram baleados no local. 2 morreram. Eles foram identificados como Vitor Guilherme e Cláudio, de 16 e 17 anos. A escola fica em Sobral, no interior do Ceará. Ainda não se sabe o motivo do tiroteio, que aconteceu no intervalo das aulas. Os disparos vieram da calçada da escola e atingiram os alunos no estacionamento da instituição. Os outros 3 feridos foram levados pelo SAMU à unidade de saúde, mas não se sabe ainda sobre o estado deles. Esse não é o primeiro caso desse tipo na cidade de Sobral. Na quarta-feira também houve uma tentativa de homicídio ao lado de outra escola pública. A polícia investiga se há relação entre os casos. Os alunos estão liberados de atividades escolares nesta sexta-feira. O ministro da Educação, Camilo Santana, que é cearense, usou as redes sociais para lamentar o caso. Olha, nós vamos mudar de assunto agora para mostrar imagens ao vivo da CPMI do INSS no Senado Federal em Brasília, onde neste momento o careca do INSS está prestando depoimento. Vamos ver. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, foi preso pela Polícia Federal no último dia 12. E ele é investigado por ser um dos principais facilitadores para o desvio de recursos dos aposentados e pensionistas e pagamento de propina aos servidores do INSS. Vamos então ouvir um pouco do interrogatório. Mas prestou, sim ou não? Não prestou. Então, esse serviço, a cartela de serviços, eram prestados única e exclusivamente a essas associações. Correto. Perfeito. Ainda nesse sentido, só me responda objetivamente sim ou não. A ACA Consultoria, o seu filho, Romeu Carvalho, ele é sócio, sim ou não? O depoimento do careca do INSS e durante a sessão, o relator do caso, o deputado Alfredo Gaspar, chamou Antônio Carlos de autor do maior roubo dos aposentados e pensionistas da história do Brasil. E após isso, o advogado de defesa dele se revoltou e um bate-boca generalizado começou. A sessão precisou, inclusive, ser pausada por alguns minutos. Vamos ver, então, o momento dessa discussão. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei. O senhor não tem. Está na lei. Não existe. Está suspensa a sessão. Realmente cenas lamentáveis. Vamos falar de saúde agora. Uma pesquisa divulgada hoje traz um alerta preocupante. As mortes por câncer devem aumentar 75% em todo o mundo até o ano de 2050. A revista científica inglesa The Lancet publicou um estudo assustador nesta semana. A pesquisa indicou que até o ano de 2050, o mundo deve registrar 30 milhões de casos de câncer. Estima-se também que as mortes aumentem quase 75% ao ano. Se o futuro traz medo, o presente também intimida. Isso porque nos últimos 30 anos, a incidência de câncer apresentou uma escalada global, fechando o ano de 2023 com 18 milhões e meio de novos casos, mais do que o dobro em comparação com 1990. O estudo feito entre 1990 e 2023 analisou 47 tipos de câncer em 204 países.
E esse aumento observado nos últimos anos e projetado para o futuro, segundo os autores, reflete mudanças demográficas, envelhecimento populacional e desigualdades no acesso à saúde. A pesquisa revelou ainda que os países de baixa e média renda populacional, como o Brasil, enfrentarão um maior impacto. Nessas regiões, a ocorrência tende a aumentar em ritmo acelerado devido ao avanço de fatores de risco, como tabagismo, obesidade e sedentarismo. A pesquisa pontuou também que mais de 40% dos óbitos pela doença no mundo estão relacionados ao estilo de vida, ou seja, hábitos que podem ser modificados, deixando no ar uma ponta de esperança. Olha, e essa é realmente uma notícia preocupante e para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com 2 convidados. O nosso primeiro convidado é o Dr. Fernando de Moura, ele que é médico oncologista e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite para estar falando aqui sobre esse tema super importante nessa tarde de hoje. A alegria é nossa em recebê-lo. E a nossa segunda convidada é a Fabiana Fernandes, ela que é presidente do Instituto Olhar Rosa. Boa tarde, Fabiana, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la também. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse, um tema que interessa e causa preocupação em todo mundo. Então, primeiro eu peço para o doutor Fernando, como especialista, fazer uma análise desse resultado da pesquisa divulgada hoje. Você acredita que essa previsão, um aumento de 75% das mortes por câncer, ela é superestimada ou coerente dentro da realidade que a gente vive hoje, especialmente no Brasil, que é citado aí na pesquisa como um possível local que mais vai sofrer com o problema? Eu acho que a gente deve observar com cautela esses dados. Pesquisas como essa e essa publicada no Lancet, que é uma dos periódicos mais respeitados em medicina no mundo, elas devem ser encaradas como um alerta, obviamente, mas não como um alarme, ou seja, nada que deva assustar a população. Ela deve ser algo que nos deve guiar, principalmente para políticas públicas dentro dos próximos 25 anos, mas não deve ser esse dado utilizado para assustar, para alarmar a população em geral. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que essa pesquisa ela mostra uma previsão do número de casos. Ou seja, ela utiliza a curva de dados de novos casos e novos óbitos nos últimos anos para projetar dentro dos próximos 25 anos, portanto em 2025, o número de novos casos e número de novas mortes, tendo aí esse aumento de 60% do número de novos casos nesses próximos 25 anos e até 75% do número de mortes. Claro que a primeira causa para isso é um aumento da população. Se a gente imagina que o câncer é uma doença do envelhecimento, a partir do momento que a população mundial cresce e envelhece, é esperado um aumento do número de casos e de mortes. Mas essa é uma projeção estatística e ela não leva em consideração fatores que ao longo dos próximos 25 anos podem modificar, como, por exemplo, políticas públicas, surgimentos de novos tratamentos. Então, a gente deve encarar esse dado como um alerta, a gente deve utilizá-lo para guiar políticas públicas, para focar naquelas doenças que são os fatores que a gente fala modificáveis, mas de forma alguma esse dado deve ser encarado para assustar a população. É muito ponderada a sua resposta e é esse equilíbrio, né, que só podia ser esperado de um especialista como você. E agora eu peço então para a Fabiana contar um pouco da história dela com o câncer, dela e da família dela, porque a Fabiana representa o lado do paciente, da pessoa que enfrenta o problema, né, Fabiana? Por favor. Isso. A minha história com câncer começou há 19 anos atrás. Quando eu tinha 23 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama pela primeira vez. Passei por todo o tratamento de quimioterapia, mastectomia radical, radioterapia. E em 2012, a minha mãe descobriu o câncer de mama. E em 2016, a minha irmã descobriu. O ano passado, a gente descobriu que a gente tem a mutação genética no gene BRCA1. Então, por isso que esses casos de câncer na nossa família ele vem aumentando, por conta dessa mutação. Hoje eu tenho 42 anos, tenho uma filha de 21 anos e um filho de 10.
Estou curada e criei o Instituto Olhar Rosa, que é para levar informação aonde não chega para as mulheres de baixa renda, em vulnerabilidade, para que os cânceres de mama não chegue tão avançado aos hospitais como estão chegando. Olha, belíssimo trabalho. E, doutora, aproveitando esse gancho, o tratamento do câncer hoje, ele já está bastante evoluído? As chances de cura são grandes ou vai depender de cada caso? Sem dúvida nenhuma. Os avanços na medicina, os avanços tecnológicos, em métodos diagnósticos, em tratamento, eles evoluíram muito nos últimos anos. E é esse alerta que a gente deve fazer. Essa pesquisa mostra uma projeção para os próximos 25 anos. Se nós formos parar para olhar 25 anos atrás, tratamentos de câncer, que hoje a gente tem, jamais a gente pensaria 25 anos atrás que esse tratamento seria existir. Então, é de se esperar que nos próximos anos, nas próximas décadas, a gente tenha ainda mais tecnologia, ainda mais novidade, que vão nos ajudar para que esses números, de fato, eles não se concretizem. E claro que a gente quer diminuir o número de casos e principalmente o número de mortes. Hoje, a maioria dos casos de câncer, eles são curáveis. Uma informação extremamente importante que a gente deve sempre levar como mensagem é que o diagnóstico precoce é o passo primordial e essencial para a cura. Então, um tumor, um câncer diagnosticado precocemente, ele tem muito mais chance de cura do que uma doença quando é diagnosticada já numa fase avançada. Mas hoje, mesmo para a doença avançada, a gente tem estratégias e métodos de tratamento que nós não tínhamos no passado e que vem evoluindo bastante. Mas acho que a mensagem aqui, algumas das mensagens, uma das mensagens que a gente deve levar à população é que o diagnóstico precoce é fundamental e que mais ou menos 40% dos casos de câncer, e essa pesquisa publicada no Lancet frisa isso, são doenças que a gente fala causadas por fatores modificáveis, ou seja, relacionadas ao cigarro, a álcool, a má alimentação, a sedentarismo, a obesidade, ou seja, fatores que a gente pode influenciar, que a gente pode modificar para a gente prevenir. Então, a prevenção, ela, assim como tudo na medicina, mas no câncer, mais do que tudo, ela é primordial. A prevenção, o diagnóstico precoce, para que sim, a gente tenha uma maior chance de cura. Alerta muito importante que o doutor acaba de fazer e voltando a falar com a Fabiana do ponto de vista do paciente. Fabiana, como é essa fase do tratamento? É muito difícil, tem muitas limitações. Quais são os grandes desafios ao longo desse tratamento, Fabiana? Eu passei por 2, foi em 2006 e em 2019. Então, é igual o doutor falou, a diferença do avanço da medicina. Em 2006, não era o mesmo tratamento, tinha muitos efeitos colaterais, as cirurgias eram muito, no caso eu fiz mastectomia radical, eram muito invasivas. E em 2019 já foi tudo diferente, os efeitos colaterais foram menos. A cirurgia ela foi menos invasiva e também a autoestima da mulher afeta muito a queda do cabelo, sobrancelha. Só que hoje em dia a gente tem a micropigmentação da sobrancelha para fazer, a gente tem muitos grupos de apoio que ajudam nessa fase. Então isso é muito importante falar sobre a autoestima da mulher, que é muito afetada durante o tratamento. Mas com força, com dedicação, a gente consegue superar a doença. Com auxílio dos médicos, grupos de apoio, a gente consegue. Doutor Fernando, você citou, enfatizou bem a importância da prevenção. Então, eu queria que você desse algumas dicas para as pessoas se protegerem, diminuírem esse risco, principalmente em relação aos hábitos de vida, doutor. Exato, a gente tem que frisar isso, essa é uma das mensagens mais importantes que a gente deve levar. Como eu falei, esses dados, essa pesquisa ela não deve ser de forma alguma encarada como um alarme, de forma alguma para assustar a população, mas ela deve ser encarada da forma real e de que forma a gente pode prevenir para que esses números não se concretizem. E a prevenção é o melhor método quando a gente pensa em diagnóstico precoce e evitar que o tumor surja. Então, a gente pode modificar, a gente pode orientar, a gente pode educar as pessoas no dia a dia. Então, a primeira delas é o cigarro. Eu acho que o tabagismo é algo que não é mais aceitável, não é mais tolerável. A gente sabe o número de tumores relacionados ao cigarro ainda hoje e acho que a erradicação do tabagismo, isso é um dado bom, porque a gente vê hoje no Brasil menor número de fumantes do que no passado, mas a gente precisa incentivar as pessoas que hoje ainda fumam a pararem de fumar, porque esse é o método, ainda é a principal causa modificável para câncer.
câncer. Então, o cigarro é o ponto número 1 que a gente deve combater. O álcool também, ele deve ser orientado que o seu consumo ele deve ser feito com moderação, jamais exagerar no álcool, porque o alcoolismo, o álcool, ele também está relacionado à incidência de cânceres. E um outro fator hoje que a gente vê aumentando, que é um fator de risco para tumor, é o sobrepeso, a obesidade e o sedentarismo. Então, o estímulo a dietas saudáveis, a evitar alimentos processados, ultraprocessados, a estímulo à prática de atividade física, também é algo que nós médicos, comunidade científica, devemos incentivar, pois a partir do momento que o número de tabagistas vem aumentando, a gente vem diminuindo, a gente vem aumentando o número de casos relacionados a sobrepeso, casos relacionados à má alimentação. Então, o maior controle de alimentos ultraprocessados, o maior estímulo a uma dieta saudável e o maior estímulo à atividade física também devem ser praticados no nosso dia a dia. Além dos exames diagnósticos, essa semana a gente teve uma notícia muito boa, que é uma mudança do Ministério da Saúde, passando a recomendar a mamografia de rastreamento para todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Anteriormente, a recomendação do Ministério da Saúde é que as mulheres iniciassem os exames de rastreamento para câncer de mama a partir dos 50 anos e a gente agora tem essa recomendação de antecipar em 10 anos. Portanto, o Ministério da Saúde vai passar a oferecer a mamografia no SUS para mulheres a partir dos 40 anos de idade. Essa é uma notícia que deve ser comemorada, uma vez que a gente vê o número de casos de mulheres jovens com câncer de mama. Fabiana está aí para nos contar a história dela, e esse diagnóstico mais precoce, você antecipar a data do rastreamento, é fundamental. Então, dieta saudável, atividade física, não fumar, não ingerir álcool, ter métodos, ter ali atividades saudáveis, meios da sua vida no dia a dia, e fazer os exames de rastreamento, os exames de check-up precocemente, são fundamentais armas para a gente enfrentar esse crescimento previsto da doença. Dicas valiosas que o doutor aí enfatiza. E, Fabiana, receber um diagnóstico de câncer ainda é como receber uma sentença de morte, ou as pessoas estão mais esperançosas quando recebem a notícia? Como é o aspecto emocional dessa doença, até para pessoas que talvez estejam assistindo e passando por esse momento? Isso. Hoje em dia, o diagnóstico de câncer de mama, ele não é uma sentença de morte. Antigamente até podia ser, eu digo que porque no primeiro câncer eu tive muito receio da morte e o segundo já não mais, porque a gente sabe que a medicina está avançada e que se for detectado inicialmente a chance de cura é em 95%. Então as mulheres, elas não têm que ter medo da mamografia, porque a mamografia é o único exame que detecta o câncer no início. E também a mulher, ela deve conhecer o seu corpo, ela deve ter o autoconhecimento, o autocuidado com o corpo, e qualquer alteração, ela buscar ajuda médica, porém não deve deixar de fazer os exames. E graças a Deus a medicina está avançada, está tendo muitas pesquisas clínicas para poder ajudar a combater o câncer, e hoje em dia o câncer ele é curável. Olha, o grande mérito dessa conversa aqui entre nós três é que, ao mesmo tempo, ela é responsável, ela faz um alerta, mas ela traz muita esperança, e eu gostei muito desse aspecto, por isso quero agradecer nossos dois convidados. Nós acabamos de conversar com o doutor Fernando de Moura, que é médico oncologista, integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, e também com a Fabiana Fernandes, que é presidente do Instituto Olhar Rosa. Muito obrigado aos dois pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutor. Obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer um giro pelo país com os nossos repórteres. Olha só, uma operação da polícia, da Receita Federal, melhor dizendo, desmantelou uma rede com cerca de 60 motéis do PCC. E eles estavam em nome de laranjas para fazer a lavagem de dinheiro. Quem vai trazer os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo descobriram uma rede com cerca de 60 motéis em nome de laranjas que são usados pelo PCC para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Os motéis movimentaram mais de 450 milhões de reais entre 2020 e 2024. As investigações fazem parte da Operação SPAR, realizada nesta quinta-feira e que mira o esquema ilegal das facções dos setores
de combustíveis e de jogos de azar. Segundo a Receita Federal, os estabelecimentos contribuem para o aumento de patrimônio de sócios do crime organizado, com uma distribuição de 45 milhões de reais em lucros e dividendos. A operação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que revelou as operações do PCC dentro de fintechs do sistema financeiro da Faria Lima. Ainda de acordo com a Receita Federal, durante as fiscalizações foram identificados 21 CNPJs ligados a 98 estabelecimentos relacionados a uma mesma franquia, todas em nome de alvos da operação. A Operação SPAR cumpre 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco. Participaram da operação 64 servidores da Receita Federal e 28 do Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO, além de representantes da Secretaria da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo e cerca de 100 policiais militares. E olha só, 2 funcionários de uma cooperativa de Santa Catarina foram atacados por abelhas durante o trabalho. E eles levaram mais de 100 ferroadas. A Michele Veiga vai contar essa história. E 2 homens que estavam trabalhando na cidade de Canoinhas, no Planalto Norte, aqui de Santa Catarina, acabaram atacados por um enxame de abelhas. Isso mesmo, um homem de 20 e outro de 25 anos estavam trabalhando por uma cooperativa de eletrificação quando encontraram esse enxame de abelhas e prontamente foram atacados. Um deles teve aí constatado mais de 100 ferroadas, isso mesmo. Ambos passam bem, foram medicados, mas ao mesmo tempo foram levados, socorridos rapidamente pelo Corpo de Bombeiros, tiveram que ter atendimento hospitalar e aí foram liberados de acordo com as informações da própria companhia no qual os emprega. Mas lembrando, né, que as abelhas, elas acabam atacando, né, quando se sentem ameaçadas, mas todos nós temos uma tolerância ao número de picadas. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que tem a alergia mais severa, que uma picada apenas acaba trazendo até um choque anafilático na pessoa, que quando a respiração acaba trancando, como a gente diz por aqui, e a pessoa pode vir a óbito. No caso desses homens, eles são mais resistentes, mas o corpo agora, segundo especialistas, já fica com menos suscetibilidade a picadas. Então, uma pode causar algum problema, mais 10, enfim, a tolerância deles diminui. É isso, então, quando ver um enxame de abelhas, nesse caso eles não viram, né? Acabaram sendo atacados por elas sem a identificação prévia do enxame. Mas se você identificar, não tente tirar, não tente ensacar, nem jogar fumaça. Chame o Corpo de Bombeiros, que eles vão saber como agir e te ajudar a prevenir algum tipo de acidente. Nesse caso, os 2 homens já estão se recuperando nas suas residências. E uma cachorrinha foi baleada durante um confronto entre policiais e criminosos no Rio de Janeiro. O animal foi socorrido, mas olha só, ainda corre o risco de ter a pata amputada. Vamos ver os detalhes com Anderson Nascimento. Uma cadelinha foi baleada durante um confronto entre policiais militares e criminosos no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. O animal estava na frente de casa quando foi atingido por um tiro. O caso aconteceu na última quarta-feira. A tutora Rita de Andrade contou que foi tudo muito rápido e só viu a cadela já machucada. A bala entrou pelo tórax e saiu pela pata esquerda dianteira. A cadela, chamada Nina, recebeu os primeiros socorros no posto médico veterinário municipal de Vicente de Carvalho e foi encaminhada para a emergência do Instituto Jorge Weizmann, na Mangueira, também na Zona Norte. Os veterinários fizeram a sutura do tórax e a cirurgia ortopédica da pata para evitar a amputação. Não estão descartadas as novas cirurgias. Segundo o secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho, houve um aumento na frequência de que os animais chegam baleados nas redes hospitalares, vítimas da violência urbana. Olha, agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires.
Boa tarde, Bruno. Bruno, vamos começar falando de algo que fez muito sucesso esse ano, que foi a Copa do Mundo de Clubes. E olha só, esse evento pode acontecer no Brasil, Bruno? Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. A próxima edição do torneio vai acontecer em 2029 e a CBF já está de olho para receber a competição. E o Rio de Janeiro também manifestou seu desejo em sediar a competição aqui no Brasil. A Copa do Mundo de Clubes foi um sucesso. O que muitos querem saber agora é em qual país a competição será disputada em 2029. E os torcedores já estão ansiosos para a próxima edição, principalmente os brasileiros. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, formalizou o apoio à CBF, que deseja sediar a Copa do Mundo de Clubes em 2029. O documento foi entregue pelo secretário municipal de esporte, Guilherme Schleder, a Samir Chaldi, presidente da CBF. Paes colocou a capital carioca à disposição para ser uma das sedes da competição. Em 2027, o Rio de Janeiro será a casa da final da Copa do Mundo Feminina e concorre com Niterói para receber os Jogos Pan-Americanos de 2030. Sediar a Copa do Mundo de Clubes reafirmaria o Rio de Janeiro como destino esportivo, impactando positivamente na economia e turismo, além de inspirar as crianças e jovens. Bom, e falando agora sobre o mercado de técnicos que está bem movimentado. O Internacional anunciou o ex-técnico do Corinthians, Ramon Dias, enquanto o Fluminense está perto de um acerto com Luiz Ubeldia, que também tem passagens pelo futebol brasileiro. O mercado de técnicos no Brasil está agitado nos últimos dias. O Internacional anunciou a contratação do treinador Ramon Dias. O argentino chega para substituir Roger Machado, que foi demitido após a derrota no clássico contra o Grêmio. O Colorado fechou o contrato com Ramon até o fim de 2026, quando termina o mandato do presidente Alessandro Barcelos. Inclusive, Ramon Dias é o 8º treinador na gestão do presidente. O argentino vai comandar o Inter ao lado de seu filho, Emiliano Dias, assim como foi em outras equipes. E no sábado já estreia pela equipe contra o Juventude pelo Brasileirão. Antes de oficializar a contratação de Ramon Dias, a diretoria esteve perto de fechar com Luiz Ubeldia, também argentino, que agora está próximo de assumir outro clube brasileiro. O Fluminense encaminhou acerto com Zubeldia, que chegará para assumir a vaga deixada por Renato Gaúcho após a eliminação na Sul-Americana. A assinatura está por detalhes, que ainda devem ser definidos entre as partes. O tricolor das Laranjeiras corre para fechar negócio o mais rápido possível, mas a expectativa é que o auxiliar técnico da comissão fixa do clube, o Marcão, comande o time no clássico contra o Botafogo no domingo. Se for contratado, Zubeldia será o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em quase 30 anos. O último foi o uruguaio Hugo de León, em 1997. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma ótima tarde a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. E você que está na Hit TV, fique com o programa Consulta o Doutor e com a Dani Paris. Ótima tarde e até mais.